mês de novembro, comemoramos o Dia da Consciência Negra. Fizeram uma apresentação infantil na escola sobre o que deveria se entender por consciência negra. Fiquei encantado, pois a historinha que as crianças representavam ali, naquele pequeno e simples palco de uma quadra escolar, falava de diversidade, de singularidades. Não falaram nem de minoria, nem de excluídos, nem de vítimas e nem de opressores. Colocaram valores como caráter e afetividade, definindo um ser humano melhor. No entanto, após a apresentação das crianças, orientadas por uma das maiores alfabetizadoras que já conheci, entraram duas professoras, cuja base de entendimento histórico era completamente o oposto. Deram a entender o quanto grandes reis e rainhas africanas foram injustiçados pelos europeus e o quanto a sociedade da meritocracia legou aos negros um lugar perene, sempre eterno lugar, de inferioridade e incapacidade. Por isso decidi tentar explorar um pouco mais uma visão histórica da escravidão dos negros e, com bases nessa história, apresentar um entendimento diferente sobre consciência negra que, acredito, vai ajudar você a ter uma visão mais transformadora da atuação do profissional da educação no desenvolvimento da consciência de uma criança. Antes da escravidão transatlântica, que teve início no século XVI, diversas formas de escravidão já existiam em diferentes partes da África. No entanto, é importante entender que a escravidão africana anterior ao comércio transatlântico era bastante distinta daquela que se estabeleceu nas Américas. Vou mencionar aqui abaixo, alguns pontos chaves sobre como a escravidão funcionava em várias regiões da África antes da chegada dos europeus. O primeiro deles eram os prisioneiros de guerra. Grupos ou estados em guerra frequentemente capturavam os vencidos e os forçavam ao trabalho como escravizados. Eles poderiam ser utilizados para diversas tarefas, como trabalhadores nas terras, servos domésticos ou em outros tipos de serviços. Segundo, dívidas e punições. As pessoas poderiam ser escravizadas como resultado de dívidas não pagas ou como punição por crimes. Eram forçados a trabalhar para o credor até saldar a dívida. Outro tipo, escravidão doméstica e servidão. Nesse tipo de servidão, os indivíduos ou grupos, geralmente de classes sociais mais baixas ou pessoas em situação de vulnerabilidade, eram subordinados a uma autoridade superior, como chefes ou líderes tribais. Isso envolvia tarefas domésticas ou agrícolas, mas com um nível de autonomia maior que a escravidão que se estabeleceu posteriormente. Foi exatamente assim que se desenvolveu, ao longo dos séculos, uma cultura que aceitava, ainda que com certa resistência, a condição escrava como uma possibilidade de estilo de vida. Os indígenas brasileiros, na maioria dos casos, preferiam morrer do que serem escravos. Pense nisso. Outro aspecto para se pensar é como acontecia o comércio de escravos intra-africano. Antes da chegada dos europeus, esse tipo de comércio já existia dentro da África. Eram os negros vendendo outros negros. Para eles, era algo normal, pois cresceram e foram criados num ambiente social que praticava e aceitava tais transações comerciais. É preciso ter isso em mente,
Um comércio de escravos dentro da África já existia fazia séculos. Os escravizados poderiam ser vendidos entre diferentes regiões do continente. Esse comércio envolvia principalmente prisioneiros de guerra e pessoas que haviam sido escravizadas devido a dívidas ou crimes. Esse comércio não era homogêneo e variava muito entre diferentes grupos e regiões. Assim, os próprios africanos não tinham a consciência negra no sentido que temos hoje. A ideia de inferioridade do outro humano na África foi desenvolvida nesse período de intra-escravidão, baseada nas fraquezas e fragilidades, quando se tratava de guerras políticas ou de sobrevivência pessoal, familiar ou coletiva. Em outras palavras, para os africanos da época, aquele que era fraco na guerra, não conseguia sustentar e defender sua tribo, sua família ou a si mesmo, merecia e teria a escravidão como resultado de sua incompetência em viver e sobreviver no mundo. Algo mais para se pensar sobre os valores africanos arraigados na consciência desse povo maravilhoso. Como se não bastasse, havia uma outra forma de escravidão que os povos africanos praticavam. Ela era baseada nas diferenças de status e tratamento. Em muitas sociedades africanas, a escravidão não tinha a mesma conotação racial e desumanizante que assumiu nas Américas. Mas será que havia alguma diferença? Pessoas escravizadas poderiam, ao longo do tempo, ter a possibilidade de ascender socialmente, se integrando à sociedade de uma forma mais flexível. Em alguns casos, um escravizado poderia até conquistar sua liberdade ou até mesmo ocupar cargos de prestígio. Nesse caso, a escravidão era apenas uma forma de se colocar dentro daquela sociedade. Era resultado de suas ações e reações diante do que a terra, o lugar geográfico e social que lhe era imposto em seu nascimento, e que isso não era uma sentença de estilo de vida eterna ou inexorável. A consciência de escravo foi sendo incorporada na cultura dos povos africanos e naturalizada por eles mesmos como não sendo algo desumano e nem tão indigno como nós brasileiros do século XXI pensamos hoje. Essa afirmação não é uma acusação, mas uma simples constatação histórico-antropológica. As disputas tribais e guerras eram praticadas com violência. Assim, o povo africano era dividido e tinha uma mente bastante sectarista, fechada para os mais frágeis e os diferentes. Por serem mais altos ou por terem um nariz mais achatado, terem a capacidade guerreira menor, menos capacidade intelectual ou econômico-social, era motivo para desconsiderar a outra tribo como digna e assim podia-se fazer uma guerra e comercializar os vencidos. Portanto, a escravidão africana pré-transatlântica era caracterizada por uma série de práticas que diferiam substancialmente das que ocorreriam no comércio transatlântico de escravizados. Será mesmo? A chegada dos europeus e a implantação da escravidão racializada para abastecer as plantações do Novo Mundo transformaram essas práticas profundamente, criando uma estrutura de exploração brutal que durou por séculos. E isso só foi possível pelo construto mental social realizado nesse povo por eles mesmos. No entanto, como já vimos acima, hoje podemos também considerar brutal e ultrajante a forma africana de escravizar seus irmãos. Mas será que podemos julgar os humanos do passado ou apenas entender como a construção de um tipo de entendimento pode nos levar a agir normosamente falando, naturalizando ou
maniqueando nossa violência contra o outro? Além do aspecto maniqueísta, visto de maneira superficial, outra forma de ver essa escravidão transatlântica é uma maneira de chamar a atenção do mundo, tanto de brancos como de negros, sobre a dignidade humana, para além das diferenças que foram e ainda são maniqueizadas. O maniqueísmo é a tendência de ver toda e qualquer manifestação humana ou natural com o viés moral de certo e errado, de vítimas e opressores. Hoje, com a posse apenas de uma parte da história, historiadores não entendem que estão contribuindo para a destruição de uma característica humana importante: a obediência. O equilíbrio e a sabedoria para a rebelião precisa ser conquistada e reentendida. Caso contrário, teremos pessoas com pouquíssimo entendimento humano contribuindo para uma desorganização social, onde vítima e opressores se confundem e se degladiam. A verdadeira consciência negra passa por todos esses matizes do entendimento da raça humana e nos unifica, e não nos separa. Pense nisso.